Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Colheita de soja e milho nos Estados Unidos está atrasada em relação à média dos últimos 5 anos. Governador de São Paulo anuncia acordo entre usinas brasileiras e refinarias chinesas para a exportação de etanol ao país asiático. Pesquisadores decifram o genoma do fungo causador da ferrugem asiática e abrem as portas para a descoberta de manejos mais eficazes contra a doença. Com estoques menores e volta da demanda chinesa, preço da soja sobe mais de 4% na Bolsa de Chicago. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Nesta semana, o preço da soja já subiu mais de 4% na Bolsa de Chicago. Vamos saber as razões para a alta com a RC Mercosul. Quem fala conosco é o Matheus Pereira, analista de mercado. Matheus, muito boa tarde. A gente acabou de ver a Desirê destacando as condições climáticas em pleno momento em que a colheita dos Estados Unidos avança. Isso explica um pouco do movimento de alta no mercado desde o início dessa semana? Seja bem-vindo. Olá, Kellen, boa tarde a todos. Olha, o clima ainda não se torna uma preocupação para o mercado, Kellen. De fato, sem dúvida alguma, é uma safra atrasada, o que é bastante preocupante. Não para clima agora, mas para clima em meados de outubro, quando essas possibilidades de geadas, como a Desirê já falou bem, quando essas possibilidades de geadas começam a subir mais acentuadamente. Lá para o dia 15 até o dia 30 de outubro, a elevação da possibilidade de geada, ela é bastante significante, Kellen. Só para levantar um dado, olha só, 43% do milho norte-americano já está em maturação final. Esses 43% da safra de milho norte-americana já está livre de qualquer problema de geada que venha acontecer até mesmo após o dia 15 de outubro. Só que 55% da safra de soja está entrando agora, recentemente, na última semana, vai entrar agora nessa semana, 55% da soja norte-americana vai começar a entrar em período de maturação, de escolha, como a gente diz também no Brasil. Essa soja que está entrando agora em maturação, ela corre um seríssimo risco de pegar geadas lá na segunda metade de outubro, Kelly. E é isso que o mercado atenta agora. Ele sabe que no curto prazo, risco zero de geadas, como o Desirê bem falou, concentradas a esses riscos apenas no extremo norte dos Estados Unidos, que não são áreas significantes de produção, só que a partir da segunda quinzena de outubro e toda essa área de soja que está entrando agora em desfolha, esse problema se torna bastante agressivo, Kellen. Bom, então você acaba de dizer para a gente que naturalmente o mercado está monitorando o risco climático, mas não é o mercado climático que justifica essa alta de 4% no preço da soja na Bolsa de Chicago nesta semana. O que justifica a alta tem a ver com a redução dos estoques e também a volta da demanda chinesa para a soja norte-americana, Matheus? Exatamente. Essa alta, Kellen, ela foi disparada na manhã de ontem, assim que o governo chinês isentou 1,8 milhões de toneladas de soja norte-americana para serem importadas para o país asiático, sem a adição daquelas tarifas de 25%. O governo colocou essas cotas de importação apenas como um bom sinal para as novas negociações que acontecem no dia 10 de outubro em Washington, onde o vice-premier chinês vai estar presente para regir essas negociações. E o segundo fato foi a atualização do FDI para os estoques trimestrais, que trouxe uma redução abaixo, uma maior redução do que o mercado esperava, né? O mercado esperava aí estoques trimestrais da soja em torno dos 26,6 milhões de toneladas, enquanto que o FDI, na atualização de ontem, trouxe estoques trimestrais da soja para 24,8, abaixo da expectativa do mercado, o que fomentou esse movimento de alta para a soja em Chicago, Kellen. Isso é uma tendência, Matheus? Olha, a tendência continua sendo de alta no curto prazo, Kellen. A gente está até recomendando bastante com que, aproveitando o câmbio operando hoje em alta, batendo 4,18 alguns centavos, alguns quebrados, aproveitando também a atual alta do mercado no CBOT, olha, aproveitem para adicionar novas vendas. Na próxima semana, após o relatório de oferta e demanda mundial do FDA, que será publicado dia 10 de outubro também, qualquer movimento de alta, use-o
para adiantar vendas 2020 da soja no Brasil. Um consórcio formado por 12 empresas públicas e privadas de vários países anunciou a conclusão do sequenciamento e montagem do genoma de 3 diferentes amostras do fungo causador da ferrugem asiática. A novidade pode abrir as portas para a descoberta de manejos mais eficazes contra a doença. Vamos até Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patroni. Como é que essa notícia repercutiu entre os agricultores por aí, já que a ferrugem asiática tem sido um problema nas últimas safras? Exatamente, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É uma excelente notícia, né, Kellen? Uma vitória, um passo muito importante da ciência nessa luta, nessa guerra contra a ferrugem asiática, e repercutiu de maneira muito positiva e ampliando a esperança dos agricultores que, é claro, precisam conviver aí com a ferrugem já há várias safras, gastando muito para tentar evitar que os prejuízos causados pela doença, que é considerada a principal ameaça, né, a principal inimiga das lavouras, esses prejuízos possam ser ainda maiores. É preciso investir sempre muito para tentar evitá-los. A ferrugem, se não for controlada, só para a gente lembrar aqui, ela pode causar perdas de até 90% da produção de soja, ou seja, um impacto gigantesco. E por ano, segundo estimativas da própria Embrapa Soja, os agricultores aqui no Brasil gastam cerca de 2 bilhões de dólares todas as safras para combater a ferrugem de uma maneira ou de outra. Por isso, entre os agricultores, a expectativa é muito grande com essa notícia agora, essa conquista da ciência. Sabe-se que ainda há um longo caminho pela frente, mas é claro que a possibilidade de encontrar maneiras, né, a partir dessa descoberta, mais eficientes, mais eficazes de manejar a ferrugem é sim uma boa notícia, que pode, inclusive, esta é a maior expectativa, a maior esperança dos produtores, reduzir esses elevados custos da atividade, especialmente com o controle dessa doença. O presidente da ProSoja Mato Grosso, por exemplo, eu conversei com ele há pouco, o Antônio Galvão, ele frisou exatamente isso. É uma excelente notícia, mas é importante que a gente consiga transformá-la lá na frente numa maneira, e a ciência consiga, né, transformá-la lá na frente numa maneira de minimizar os custos, reduzir os impactos no bolso dos agricultores. Bom, como foi divulgada essa notícia? Ela foi divulgada ontem por uma nota técnica da Embrapa, que é uma dessas 12 empresas, né, entre privadas e públicas de todo mundo que participam desse consórcio. Do Brasil tem a Embrapa e também a Universidade Federal de Viçosa, e essa nota técnica detalha exatamente como foi feita essa descoberta. Foi uma descoberta que é uma decifragem, né, muito complexa, extremamente complexa, justamente porque o genoma da ferrugem ele tem uma alta capacidade de adaptação, né, ou seja, a identificação desse genoma foi muito difícil porque o fungo é um fungo que se adapta muito fácil aos manejos que são colocados em prática, e por isso era muito difícil. Segundo a própria nota técnica, havia uma dificuldade de fazer essa identificação com as técnicas utilizadas tradicionalmente, né? Por isso, por meio do consórcio dessas 12 empresas aí, foi possível a utilização do que mais de moderno existe hoje no sequenciamento de genoma em todo o mundo para conseguir chegar a essa identificação desse genoma. O sequenciamento ele revelou, segundo os pesquisadores, que esse genoma é extremamente rico em sequências repetitivas e o DNA não codificante, ou seja, ainda tem muito trabalho a ser feito, mas de qualquer forma o desafio para toda a comunidade científica é decifrar a biologia do fungo e entender a nível molecular essa sua interação com a soja. A gente viu alguns destaques ali daquela nota, vou fazer questão de ler aqui, da Francis Mar Marcelino, que é uma bióloga pesquisadora da Embrapa, que faz parte dessa equipe de pesquisadores que estudaram o caso, em que ela diz o seguinte: a conclusão do sequenciamento e da montagem do genoma do fungo de maneira inovadora e aberta é uma ótima notícia, nas palavras dela, para toda a comunidade científica, justamente por ampliar o entendimento da adaptabilidade, evolução e diversidade genética do fungo, abrindo caminho para estratégias baseadas nesse conhecimento para o controle da ferrugem da soja, ou seja, a ciência dando um passo extremamente importante para, quem sabe, aí no futuro próximo, como a gente espera, encontrar uma solução definitiva para esse problema que ameaça tanto as lavouras. Para a gente finalizar, amanhã a Embrapa considerará uma entrevista coletiva. A Francis Mar está voltando, inclusive, da França, onde foi feito o anúncio, para o Brasil, para amanhã uma entrevista coletiva com todos os detalhes dessa importante descoberta, um primeiro passo como uma nova maneira de, quem sabe, aí, combater a ferrugem. Kellen. O Rabobank, maior banco de agronegócio do mundo, projetou a tendência de preços para as principais commodities agrícolas e a gente mostra para você. Acompanhe.
Com fatores externos, como a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China e a crise na Argentina, o Rabobank projeta uma taxa de câmbio no Brasil em 3,90 para o final de 2019. Segundo o banco, esse movimento deve ir na contramão do cenário doméstico, que se desenha favorável, com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e a perspectiva positiva de que o texto passe sem muita alteração pelo Senado. Sem considerar a volatilidade do dólar, as perspectivas indicam que os agricultores brasileiros podem ter boas oportunidades de compra do pacote de fertilizantes que ainda falta para a próxima safra ou para travar os custos do ciclo 2020-2021. O Rabobank lembra que, atualmente, os preços dos fosfatados estão nos valores mais baixos dos últimos 12 meses e projeta que devem atingir o menor valor em 10 anos nas próximas semanas. Para o ano Safra Internacional de Açúcar 2019-2020, que começa hoje, o Rabobank espera uma virada do ciclo com previsão de déficit no balanço mundial do produto em 5 milhões de toneladas. O segundo semestre de 2019 permanece desafiador para os cafeicultores, segundo o banco. O superávit global no ciclo 18-19, em 6,9 milhões de sacas, associado à expectativa de uma boa oferta na safra do Vietnã em 19 e 20 e a do Brasil em 2021, deve limitar uma melhora acentuada nos preços. A indefinição da guerra comercial entre chineses e americanos tem gerado limitações de ganhos na balança de Chicago. O principal ponto é que, sem a demanda chinesa, os estoques americanos tendem a se manter elevados, mesmo com a perspectiva de que os Estados Unidos produzam abaixo das 100 milhões de toneladas em 2019, devido a perdas pelo clima e redução de área. Nesse sentido, o banco estima que, caso a safra sul-americana ocorra dentro da normalidade, as perspectivas são de que as cotações em Chicago se mantenham abaixo dos $9 por bushel nos próximos meses. Além disso, a perspectiva é que as importações chinesas recuem de 80 a 82 milhões de toneladas este ano, o que também é um fator de pressão nas cotações internacionais. O Rabobank projeta que o Brasil atinja um novo recorde nas exportações de milho, que podem chegar a 37 milhões de toneladas em 2019. Isso porque a produção pode superar as 100 milhões de toneladas na safra 18-19. Já nos Estados Unidos, ainda há riscos de impactos climáticos sobre as lavouras, dado que a colheita está sendo mais tardia nesta safra. Porém, a forte competição com outros países exportadores deve limitar Chicago abaixo de $4 por bushel. Uma menor oferta global, o aumento da demanda chinesa por conta da peste suína africana e a desvalorização do real frente ao dólar têm colaborado para um aumento das exportações de carne bovina. Já no mercado doméstico, para os próximos meses, deve ocorrer um incremento na oferta de animais para abate devido aos confinadores. E as expectativas de recuperação econômica, mesmo que em ritmo lento, podem sustentar os preços do mercado interno, melhorando as margens da atividade. Bom, para detalhar as tendências de preços para essas principais commodities agrícolas nos próximos meses, nós convidamos o analista de grãos sênior do Rabobank, Victor Ikeda, ele que está ao vivo comigo aqui. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Kelly. Bom, a gente acabou de ver um macro cenário do Rabobank sendo projetado para o semestre agora de 2019 e também para 2020. Vamos começar pela soja. Projeções de uma tendência de soja abaixo de $9 o bushel. Isto deve acontecer prioritariamente por qual fator? Bom, ontem até a gente teve uma revisão nesse cenário em função da revisão que o USDA fez com relação aos estoques americanos, próximo de 24,5 milhões de toneladas, frente a uma perspectiva de mercado que era acima de 26. Isso mudou um pouco as perspectivas, a gente acredita agora que talvez ela se assente próximo desses $9 por bushel agora. Mas o que impede ganhos ainda maiores, principalmente no cenário em que os Estados Unidos devem produzir quase 25% a menos que no ano passado. Basicamente uma demanda desaquecida por parte da China. Então, globalmente falando da China, com a questão da peste suína africana, que deve fazer com que o rebanho lá se reduza praticamente pela metade em comparação ao último ano, faz com que as importações, como a gente citou anteriormente ali, elas fiquem ao redor de 80 milhões de toneladas contra 88 milhões de toneladas no ano passado. Fora isso, tem a questão da guerra comercial, apesar
A gente até teve um respiro em Chicago nas últimas semanas em função das importações de soja americanas pela China. Basicamente, a China liberando alguns volumes de importação de soja dos Estados Unidos, principalmente porque aqui no Brasil a gente já tem estoques bem limitados. Safra 18/19 a gente já teve uma comercialização bem forte. O volume de exportações foi acelerado até julho, agosto, e agora a gente deve ter volumes relativamente pequenos no mercado interno, o que faz com que a China busque outras alternativas, e nesse caso abrindo exceção para a soja americana com alguns lotes isentos daquela tarifa de 25% de importação. Bom, você trouxe alguns ingredientes aqui para a nossa conversa. Primeiro que a revisão dos estoques trimestrais faz com que o Rabobank projete uma soja ao redor de $9 o bushel em Chicago. Segundo que a produção de soja nos Estados Unidos deve recuar cerca de 25%. No entanto, esse que seria um fator altista deve ser limitado pela demanda chinesa, que está um pouco mais restrita em função da peste suína africana. O ponto é, como que esses fatores afetam o preço da soja aqui no Brasil? Bom, quando a gente fala um pouco da demanda chinesa, agora já pensando no próximo ano, a gente já conversa com algumas pessoas na China e em comparação ao último ano, quando a gente teve um plantio de soja antecipado e, por consequência, volumes disponíveis de soja já para exportação em janeiro e fevereiro desse ano, esse atraso que a gente viu em setembro pode ser que ele faça com que o volume disponível comece a ficar próximo de fevereiro, talvez março, para a China. Isso, de certa forma, também tem impactado um pouco os prêmios, porque, além de tudo, tem a questão da guerra comercial. Nessa indefinição, vai seguir nessa trégua, ou vai se entrar no acordo de vez, ou se vai escalar ainda mais, o próprio importador ele ainda não precifica um prêmio de exportação muito elevado, como vinha vendo no ano passado. Só para ter uma noção, em setembro do ano passado, se a gente olhava para março desse ano, a gente via prêmios de exportação de soja na casa de 80 a $1 por bushel acima de Chicago, pela soja brasileira. Esse ano, esses valores estão limitados abaixo de 40 centavos por bushel acima de Chicago. Então, mostrando que esse cenário de incerteza ele ainda dificulta até a precificação no mercado aqui do brasileiro, porque os prêmios de exportação ainda não estão absorvendo 100% uma definição ou não da guerra comercial. Agora, Vitor, em 2018, a ocorrência da guerra comercial beneficiou o produtor brasileiro de soja, prioritariamente na via dos prêmios. 2019, mais uma vez, agora que a gente está vendo esse cenário de mais arrefecimento também pela volta da demanda chinesa para a soja dos Estados Unidos. O que você está nos dizendo, em outras palavras, é que a guerra comercial que já beneficiou o produtor de soja no Brasil nos últimos anos ou nos últimos meses pode não beneficiar tanto daqui para frente no ciclo 19 e 20? Isso significa preços ao redor de quanto nos portos? Bom, se a gente for pegar essa questão da precificação desses 40 centavos por bushel que a gente vê até abaixo disso ainda para março do ano que vem, de certa forma, ele sinaliza que o importador chinês ou as trades de maneira geral, ela ainda tem uma indefinição, ela não vai pagar mais nesse momento por uma soja tão antecipada do Brasil, sendo que pode chegar, por exemplo, fevereiro, março do ano que vem, a guerra comercial pode ter se mantido a trégua, a China pode continuar importando soja dos Estados Unidos nesse período como está acontecendo agora. De certa forma, se a gente pegar um Chicago de $9, então mais uns 50 centavos de prêmio, estamos falando de 9,50 até uns $10 por bushel quando a gente analisa o preço FOB, né? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.